A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Bernal e estou aqui neste momento para comentar resumidamente a revista da Escola Dominical do segundo trimestre de 2020. Hoje iniciaremos pela primeira lição, se Deus assim nos permitir. Oremos ao Senhor. Pai de amor, te dou graças a Jesus pela oportunidade de comentar a revista da Escola Dominical. Que esta mensagem possa alcançar vidas e transformá-la pelo teu poder. Que a mensagem seja edificante para todos nós em Cristo Jesus. Amém. É apenas um resumo breve, porém nós vamos extrair daqui lições preciosas. Eu sei que Deus tem algo muito importante para nós nesse trimestre e vamos iniciar esta primeira lição louvando a Deus pela vida do pastor Douglas Batista, que é o comentarista desta lição, em que nós vamos estudar sobre a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Jesus e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição número 1 traz da carta aos Efésios a saudação aos destinatários. O textuário diz: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, verso 2. E a verdade prática diz: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. E é isso que nós vamos aprender aqui. Qual é o propósito de Deus para a igreja? A igreja de Cristo. A leitura em classe ela está em Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2, e depois Atos capítulo 19, versículo 1 a 7. Eu não vou ler porque, como eu disse, é um resumo breve, e os irmãos podem ter essa liberdade de ler em casa e acompanhar o comentário a partir aqui dos objetivos. Nós vamos citar aqui o objetivo geral. O objetivo geral é mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. Nesta lição nós vamos mostrar qual é o propósito divino que vai ser extraído nesta lição. A autoria da carta é dada a Paulo. Em todas as suas cartas, ele escreve se identificando como Paulo. Está bem claro isso em todas as suas cartas, e a saudação que ele faz é graça e paz, como está no nosso textuário. Em algumas epístolas, principalmente dirigida a obreiros, ele fala graça, misericórdia e paz. Dá-nos uma conotação de uma responsabilidade que o obreiro tem da ministração da sua palavra. No item 1 da nossa lição, é importante destacar o nome. Saulo, que vem da representação do nome Saul, é o nome hebraico que ele usava como judeu. E Paulo é o nome romano, da sua cidadania romana. Nós soubemos, pela descrição aqui do livro, do pastor Douglas Batista, que os cidadãos residentes ou nascidos em Tarso ganharam a cidadania romana pelo decreto do imperador Júlio César. Nós podemos ver em Atos capítulo 21, versículo 39, e fala muito bem aqui da sua cidadania. Atos 21 e 39 diz: mas Paulo lhe disse, na verdade, que sou eu um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Sicília. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Então ele se identifica como judeu em Atos capítulo 21, verso 39, mas em Atos capítulo 22, versículos 27 e 28, está escrito assim: e vindo o tribuno, disse-lhe, dize-me, és tu romano? E ele disse, sim. E respondeu o tribuno, eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Paulo disse, mas eu sou de nascimento. Na verdade, a dupla cidadania em Tarso é judeu e romano.
Então ele podia usar tanto um nome quanto o outro, mas ele preferiu usar o nome de Paulo para essas atividades nesse ambiente greco-romano. No item 2, pela vontade de Deus, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, como está em Efésios capítulo 1, verso 1. Por que Paulo reivindica, então, este direito? Veja, há uma grande confusão e as pessoas querem indicar novos apóstolos. Não existe apóstolo nos dias atuais. Os apóstolos, eles foram apenas aqueles indicados por Jesus Cristo. Onde está isso? Atos capítulo 1 tem aqui os requisitos para ser apóstolo. E os requisitos são Atos capítulo 1, verso 22, 21 e 22. É necessário que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima. Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Veja, para ser apóstolo, tinha que ter visto o Senhor, convivido com ele, ser indicado por ele e ser testemunho da sua morte e ressurreição. Está bem claro também em Lucas capítulo 6, versículo 13, que é ele que chamou a todos os apóstolos e nomeou apóstolo a cada um deles. Não existe nenhuma nomeação fora deste rol, a não ser esta nomeação de Paulo, que ele reivindica esta autoridade apostólica vinda do próprio Deus, e isso não tem ninguém mais sendo nomeado atualmente. Lucas capítulo 6, verso 13 diz: E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles. Dentre vários discípulos que ele tinha, ele escolheu 12, a quem também deu o nome de apóstolos. Esses foram separados para esta tarefa apostólica. E como é que nós identificamos os apóstolos ainda, além de ter visto o Senhor, convivido com ele, ser escolhido pelo Senhor, ser testemunha da sua morte e ressurreição? Nós reconhecemos o apóstolo, e aí Paulo se enquadra aqui quando ele se reivindica este apostolado. Os apóstolos foram testemunhas fiéis e da doutrina. A doutrina vem através dos apóstolos. Veja, Efésios capítulo 2, verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Veja, os apóstolos são responsáveis por apresentar o fundamento da igreja, ou seja, a doutrina de Cristo. Hoje, não se tem apóstolos, porque não há doutrina, não há fundamentos novos, não há doutrinas novas, já está lançado o fundamento que Cristo é a pedra principal. Nenhum outro que reivindique esta autoridade apostólica está coerente com a palavra de Deus. Tá? Está fora deste... Outra situação, ele diz que ele era prisioneiro de Cristo. Paulo esteve realmente nas prisões várias vezes, mas não por ser um condenado por algum crime, mas sim por estar pregando a palavra de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 4, nós lemos assim no versículo 15 e 16: Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios, mas que se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. É isso aí que Paulo fez. Paulo não estava preso por estar realmente cometendo algum crime ou ter feito alguma maldade, etc. Ele estava preso e regozijando por estar preso, padecendo pelo nome do Senhor. Glorifique a Deus se você estiver sofrendo alguma coisa pelo nome do Senhor. Mas se estiver pagando por uma própria culpa, aí não há que glorificar, né? Não há nada a fazer se merecia realmente o castigo. Outras epístolas que são dadas como epístolas em prisões, está aí nesse rol, né? Efésios,
Filipenses, Colossenses e Filemão. Adapta se refere quando ele está sendo levado à condenação para Roma, já após a terceira viagem, seria uma quarta viagem, só que esta obrigatória, está sendo levado para a condenação em Roma e ele fica preso numa prisão domiciliar por 2 anos. Isso se deu entre os anos 60 e 62, e é neste período, então, que é dada a data da carta. Então, essa carta aos Efésios se considera aí escrita por volta do ano 61, 62 da nossa era, a era cristã. O destinatário da carta, o item 2, é a cidade de Éfeso, uma cidade grande, com mais de 500 mil habitantes. Graças a Deus, o Evangelho chegou ali para transformar vidas, para resgatar pessoas do caminho da morte, da condenação. O Evangelho chegou nesta cidade. Só que a religiosidade ali era muito grande, e como acontece nos nossos dias, a religiosidade está alastrada em todos os locais, as pessoas pensando que estão professando o nome de Deus, mas usando, como naquela ocasião também, imagens de escultura, que o Senhor proíbe, condena, como está em Romanos capítulo 1, ele condena, o capítulo 1 inteiro de Romanos é uma condenação ao uso de imagem de escultura, de se colocar alguém como para a intercessão diante de Deus. Então, graças a Deus, Paulo, cheio do Espírito Santo, teve coragem de confrontar essa situação e pregar o verdadeiro Deus e anular esta idolatria que acabou gerando prejuízo para aquelas pessoas que viviam da venda, do comércio dessa idolatria. Que Deus nos livre disso nesses dias, possamos realmente adorar o Deus único e verdadeiro, que não precisa de representação de imagens nesta terra. Um outro ponto a ser considerado aqui na igreja de Éfeso, o número 3, o apóstolo Paulo, quando chega, ele pergunta aos discípulos que ali estão se eles já haviam recebido o batismo com o Espírito Santo. E eles disseram: não sabemos que haja Espírito Santo. Eles eram convertidos a Deus. E aqui desmascara mais uma doutrina que as pessoas colocam, que ser batizado com o Espírito Santo com evidência de falar línguas aconteceu apenas uma vez na descida do Pentecoste. Não, veja. Existem 2 situações aqui. O selo do Espírito Santo, você receber o batismo do Espírito Santo por salvação, é uma coisa. Eles já estavam salvos, já eram batizados no batismo de João, já eram batizados no batismo de João, o batismo em água. Então eles já tinham o selo do Espírito Santo. Esta pessoa já está selada para morar no céu. Quem crer e for batizado será salvo. Crer é a confissão, receber o Espírito Santo em sua vida, convencido pelo Espírito Santo, batizado em águas. Quem não crer, condenado. Agora, quando Paulo chega, diz a eles: já receberam o Espírito Santo? O batismo do Espírito? Não sabemos que haja Espírito Santo. Então Paulo vai orar por eles, eles recebem o dom do Espírito Santo e falam em outras línguas, como está escrito aqui em Atos capítulo 19, versículo 4. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Então veja, aqueles que já haviam recebido a Jesus, já haviam sido batizados pelo batismo do arrependimento, e outros que ouvindo a mensagem também creram, foram batizados
no batismo do arrependimento, que é o batismo por imersão em água, confessando os vossos pecados. E depois Paulo coloca a mão sobre eles e eles recebem o dom do Espírito Santo e falam em outras línguas. E esta é uma experiência dos nossos dias. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Olha, irmãos, se você ainda não recebeu este dom tão maravilhoso, busque, porque é para os nossos dias, é para todos aqueles que estão longe, a todo quanto o Senhor chamar. Eu recebi o dom do Espírito Santo, eu falo em outras línguas, eu recebi o dom de Deus. Você pode receber também. Você pode ser abençoado e agraciado com o dom do Espírito Santo. Busca o Senhor um pouquinho, clame a Ele e Ele vos dará o Espírito Santo. No sentido de dom e revestimento. Amém? Escute. Nós damos graças a Deus porque aqui em Éfeso grandes líderes passaram por aqui. O comentarista nos faz conhecer alguns deles, homens de Deus que estiveram, segundo aqui relatou, o Irineu. Apolo ministrou ali e foi instruído por Príscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, o bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Irineu foi discípulo de Policarpo, que era discípulo de João. Então, as falas de Irineu vêm do seu próprio mestre Policarpo, que conviveu com João. É importante a gente ter essa noção, que é maravilhoso saber que as fontes vêm do próprio João, que esteve com Jesus Cristo. Que maravilha. A saudação epistolar, ele diz aqui aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Santos e fiéis. Ele está escrevendo uma carta para os santos e fiéis. Está escrevendo uma carta para nós, para mim, para você. Nós somos santos de Deus, santos é separado. Fomos chamados para uma nova vida em Cristo. Não se conformar com este mundo. Fiéis porque mantemos uma fidelidade até o dia da vinda de Cristo. Porque naquele dia estaremos com Ele. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, diz a palavra do Senhor. A estes, santos e fiéis, é que a palavra vem para trazer instruções. Para quê? Se já são santos e fiéis, para que melhorem na sua caminhada. Lá em Efésios capítulo 4 ele fala, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que vá melhorando a estatura, até a estatura completa de Cristo. Nós vamos melhorando a cada dia, sendo instruídos, sendo edificados em Cristo. Irmãos, Deus é maravilhoso, santos e fiéis, e ainda somos instruídos para melhorar na nossa caminhada. Chegamos ao ponto 3, e aqui está o propósito da lição. Veja que o comentarista nos situa aqui o momento em que viviam os efésios. A cultura efésia estava helenizada, ou seja, a cultura grega, com o seu politeísmo, havia tomado conta da cidade. É nesse ambiente de diversas crenças que não professam o nome do Deus Todo-Poderoso, é que esta carta vem trazer para nós alguns propósitos divinos. O primeiro deles está aqui, que é apresentar que o Senhor está no controle de todas as coisas, como está em Efésios capítulo 1, versículo 20 ao 22, que diz que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e pondo à direita de Deus nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Jesus está acima de todas as coisas e de tudo. Deus está acima de tudo. Jesus é o nosso Deus.
Veja, ele é o cabeça da igreja. Outro ponto importante e propósito dessa lição é que ele nos salva da imoralidade, nos retira daquele ambiente de pecaminosidade e transforma o nosso estilo de vida. Passamos a ter um novo viver, como está em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Ele nos diz: estávamos mortos em delitos e pecados, mas o Senhor, por misericórdia, nos resgatou de lá e nos deu vida. Você já ressuscitou dos mortos? Você já saiu deste ambiente? Se não, hoje é dia aceitável. Você pode chegar a Cristo e Ele se chegará a vós. Venha para o Senhor, receba-o como seu Senhor e Salvador e Ele vai transformar o seu modo de viver. O seu estilo de vida vai ser agora num ambiente de vida. Você realmente vai viver porque vai viver em Cristo. Deus tem algo especial para você. Amém? Um outro propósito está aqui no capítulo 2 de Efésios, do verso 11 ao 18, que é a união, a junção entre gentios e judeus que estavam separados, e não havia o diálogo da paz. Mas ele diz, e aqui está bem claro, em Efésios capítulo 2, o verso 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. Não existe mais separação. Quem está em Cristo não há grego, não há judeu, não há gentil. Não há diferença entre aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos nova criatura. Em Cristo Jesus não há diferença, nós somos irmãos. Quem está em Cristo é verdadeiramente filho de Deus. Quem não está em Cristo, infelizmente, não é filho de Deus. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 8, ele diz que aqueles que estão fora de Cristo e vivem sem disciplina, ou seja, continuam neste mundo pecaminoso, eles não são filhos, são bastardos. Que nós possamos ser filhos de Deus. Deu o poder de serem filhos de Deus àqueles que o receberam, como está lá em João capítulo 1, do verso 12 ao 14, fala bem claramente, você pode se tornar filho de Deus recebendo a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Ele perdoa, ele escreve seu nome no livro da vida, faz de você um filho, aleluia, nesta caminhada da jornada eterna. A mensagem, então, desta epístola, ela tem duas temáticas. É trabalhar o nome de Jesus Cristo. Jesus, o Senhor, o cabeça da igreja. E a igreja, nós, os membros, o corpo de Cristo. E assim, na junção dos dois, nesse trabalho tão magnífico feito por Jesus, em que ele doou a sua vida para resgatar a sua igreja, nós temos redenção, nós temos eleição. Tudo isso vai ser trabalhado nesse trimestre. A redenção, a eleição, a predestinação, as bênçãos celestiais, o Espírito Santo como penhor da nossa salvação, o Espírito Santo como aquele que nos capacita na jornada, aquele que nos revela o pecado e nos mostra o caminho da justiça e do perdão. A salvação em Cristo revelada através da pessoa do Espírito Santo. Os nossos relacionamentos, a mudança de cada um deles, seja no nosso estilo de vida diário e também na nossa vida matrimonial. Tudo isso é trabalhado aqui nesta revista. E por fim, trabalha-se o combate contra as hostes espirituais para que nós possamos ser instruídos a permanecer até o fim, apesar dos ataques malignos. O Senhor nos garante a vitória. Estejamos, pois, revestidos do Senhor com toda a armadura de Deus. Nesta lição, nesse trimestre, estaremos trabalhando tudo isso. Que nós tenhamos um excelente trimestre aprendendo a palavra do Senhor. Pelo que ouvimos, pelo que estudamos nesta lição, número 1, você pode sentir que a mensagem da salvação, que a palavra que liberta e que fala de uma igreja eleita,
Uma igreja redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. É uma igreja vitoriosa. Você não perca nenhuma aula, porque o Senhor tem uma mensagem de bênção à tua vida em cada domingo. Que Deus vos abençoe em Cristo. Amém.